Aleluia. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo. Nós vamos transmitir mais esta emissão deste culto e obrigado a todos os que estão a juntar a nós nesta hora. Amado, vá escrevendo o seu comentário, o seu testemunho, vá edificando os seus irmãos. Deus nos chamou para isso. Vá se juntando a nós, vamos estar juntos em oração, juntos a receber da mesma palavra, da mesma unção, do mesmo mover, estar em unidade. Vamos louvar Deus juntos. A palavra de Deus diz que 1 vence 1000, 2 vencem 10.000. Por isso, nós precisamos de estar juntos. Aproveita este tempo de reclusão para estar a buscar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças da tua presença que podemos buscar, que podemos trazer para cada assunto, para cada contexto, para cada âmbito da nossa vida. Podemos trazer o teu toque àqueles que estão à nossa volta. Podemos pedir que em teu nome os teus anjos sejam enviados ao encontro da necessidade daqueles que estão debaixo da nossa cobertura, aqueles por quem nós estamos a orar, aqueles, Senhor Deus, com os quais tu nos queres usar. Vai abrindo caminho à nossa frente para nos poderes usar, Senhor. Nós queremos que tu, Jesus, vais à frente, que a palavra de Deus vai à frente, e por isso nós precisamos de estar a receber, Senhor. Fala nesta noite mais uma vez. Fala a tua palavra, traz a tua palavra, Senhor. O teu povo precisa estar bem apontado em relação ao alvo. Tu precisas estar a falar com cada vida, independentemente daquilo que o teu servo, o teu ministro falar. Tu sempre falas no lugar de cada um. Sempre falas aos corações. Sempre confirmas a palavra e sempre estás a renovar, a fortalecer o chamado, o propósito. Em nome do Senhor Jesus, vem apontar o caminho. Dá-nos sonhos, Senhor, neste tempo. Dá-nos visão espiritual. Dá-nos entendimento para que possamos estar em unidade, não atacar uns aos outros em nome de Jesus. Mas nós oramos para que haja mais unidade, mais entreajuda, mais respeito, em nome de Jesus, no teu corpo, Senhor. Para que neste tempo nós possamos ser como uma chama que aponta uma luz bem forte, em que as brasas estão não dispersas, mas estão unidas, estão a falar a mesma coisa, estão a declarar o mesmo sobre o mundo, estão a ser solução, Senhor. Cada um de nós a ser solução. Usa cada vida, Pai. Ajuda-nos a ser solução, Pai. Tu vais à frente, Jesus. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Nós queremos ser a tua resposta, Senhor, para um mundo que tu colocaste nas nossas mãos para nós te apresentarmos, Senhor. Apresentando a diferença de quem tem Deus e quem não tem, quem serve ao Senhor e quem não serve. Nós queremos estar do lado certo, em nome de Jesus. Por isso usa-nos, capacita-nos, levanta-nos. Para isso nos enche, Senhor, para isso nós recebemos, para isso nós buscamos de Ti. Vem ser Deus neste lugar, vem ser Deus na casa de todo aquele que nos está a ouvir. Em nome de Jesus, vai à frente. Nós te adoramos por quem Tu és. Fala, Senhor, vai à frente, em nome de Jesus. Amado, lembre-se que o louvor vai à frente. O louvor é enviado à frente e o Senhor vai à frente. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. O Senhor precisa de estar a ir à frente e Ele vai à frente com o louvor. Amém? Por isso, junte-se a nós, cante de todo o seu coração. Te adorarei por quem Tu és. Fala, Senhor. Eis-me aqui para te ouvir. Aleluia. Aleluia.
Estou aqui em tua presença, penso em tudo que tens feito em mim. Espero aqui, paciente, quero ouvir de novo a tua voz. Santo, justo, fiel até ao fim, salvas, curas a mim e Senhor, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Estou aqui, paciente, penso em tudo que tens feito em mim. Em tua presença eu estou. Oh, vem, eu quero ouvir de novo a tua voz. Santo, justo, fiel até ao fim, salvas, curas a mim e Senhor, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Senhor, te adorarei por quem tu és. Eu sei que és poderoso, nome exaltado sobre todo o nome, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Minha alma guardas, teus votos cumpre, para sempre é teu amor. Eu sei, Senhor, minha alma guarda, teus votos cumpre, para sempre é teu amor. Eu sei quem tu és, minha alma guarda, teus votos cumpre, para sempre é teu amor. Te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Nome sobre todo nome há poder, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Canto para ele, igreja. Te adorarei por quem tu és, te adorarei, te adorarei por tudo que tu és, Jesus. Recebe adoração. Te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és. Como eu amo esse nome, Jesus. Declaramos que há poder, há unção, há renovação, há gozo, há alegria nesse nome, há salvação, há libertação, há livramento, sim, há suprimento de toda a necessidade. Jesus, nome sobre todo nome, aleluia. Aquele que multiplica os pães e os peixes, aquele que faz com que o azeite não acabe, que a farinha não acabe, aleluia. Jeová Jiré, és tu, Jesus, Deus de aliança, Deus de promessas,
Deus que veio ao nosso encontro, se identificou connosco totalmente, abraçou tudo o que nós éramos na cruz do Calvário. Aquela árvore que foi cortada e que morreu era você e eu, amado. Aquela árvore à qual Jesus estava cravado, estava unido, era você e eu. A própria vida, a própria luz de Deus estava unida a uma coisa morta, a uma coisa dolorosa. Essa coisa cortada da vida, cortada dos propósitos, era você e eu, amado. Era você e eu, amado. A cruz fala de tudo. Fala acerca de quem nós somos, acerca da nossa natureza. Nós somos o animal mais necessitado de salvação que se possa imaginar. O ser humano é capaz de pregar uma pessoa numa cruz. Quanta atrocidade haveria ainda mais neste mundo não fossem as leis para impedir, e polícia e exército para impedir que as pessoas fizessem tudo o que lhes desse na gana, mostrassem livremente tudo aquilo que é a natureza humana. Nós precisamos de Deus. Longe de Deus não há nenhuma santidade. Nós precisamos de lutar muito contra nós próprios, contra o nosso coração, para sermos boas pessoas. Nós precisamos de lutar para ser boas pessoas. Isso mostra a qualidade do nosso coração, e por muito que eu lute, isso não salva o meu coração. Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Nós precisamos de adorar Jesus por quem Ele é. O Verbo que veio ao nosso encontro para nos abraçar totalmente. A palavra viva e eterna de Deus. Aquele que estava prometido, que estava declarado como eterno. Aquele que traz o Espírito Santo. Nós declaramos, Senhor, nosso Deus, nós que te recebemos, o povo que te recebe, vai ver o mover do teu Espírito Santo. Nós vamos declarar: o vento começa a soprar. Eu já posso sentir, o rio começou a fluir. Oh Senhor, que seja largo, que seja fundo, que seja poderoso esse rio a fluir nas nossas vidas. Aleluia. Amado, deixe Deus falar ao seu coração e não se coíba de dar testemunho, que Ele possa usá-lo assim. Partilhe este vídeo, partilhe das pregações, partilhe da sua palavra, da sua experiência com Deus. Em nome de Jesus. Mas nesta hora, declaro profeticamente: eu já estou a sentir, eu já estou a ouvir. Eu já estou a sentir, eu já estou a ouvir o vento, o rio de Deus a fluir. Deus está-se a mover, Deus está a agir em nome de Jesus. Aleluia. O vento começa a soprar, já o sinto. O rio começou a fluir, já o ouço. Estes são os dias da tua presença, tempos de mudança, de refrigério. Declaro mais uma vez: o vento começa a soprar, já o sinto. O rio começou a fluir, já o ouço. Estes são os dias da tua presença, tempos de mudança, de refrigério. Vem cada vez mais com teu rio fluir em mim. Vem
cada vez mais com teu rio fluir em mim. Espírito Santo, vem sobre mim, vem como a chuva cair. O vento começa a soprar, já o sinto, diga já o sinto, oh sim, o rio começou a fluir, já o ouço. Estes são os dias da tua presença, tempos de mudança, de refrigério. Vem cada vez mais com tua graça sobre mim. Vem cada vez mais com teu rio fluir em mim. Espírito Santo, vem sobre mim, vem como a chuva cair. Vem cada vez mais com tua graça sobre mim. Vem cada vez mais com teu rio fluir em mim. Espírito Santo, vem sobre mim, vem como a chuva cair. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, vem como a chuva cair. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos este privilégio tão grande de poder estar em tua presença. O nosso motivo é a tua busca, Senhor. É a oração e louvor, a gratidão do nosso coração diante do teu trono. É poder apresentar também aqueles que nesta hora, juntamente conosco, nos inclinamos em reverência diante do teu poder, diante da tua presença e diante do teu trono. Tu és Deus nos céus e na terra, naqueles que invocam o teu nome. E nós vimos a tua presença, invocamos o teu poder, a tua presença, o teu amor por nós, a tua palavra e as tuas promessas grandiosas, pelas quais nós fomos feitos participantes da natureza divina. Damos-te graças hoje do ADN de Deus estar em nós, de ter mudado a nossa natureza humana para a natureza da simbiose com Deus, da unidade com Deus. Como Jesus disse aqui, sendo homem, eu e o Pai somos um, ajuda-nos a viver nesta unidade, porque não podem dois andar juntos, caminhar juntos, se não estiverem unidos, Senhor. Nós oramos por isso em nome de Jesus nesta hora, para buscar a tua face, para viver em mais proximidade com Deus, para viver em maior unidade com Deus, para a unidade da tua palavra, a unidade nos nossos pensamentos serem os teus pensamentos em nós, a unidade do nosso coração sentir como sente o coração de Deus, a unidade dos nossos desejos serem semelhantes aos desejos de Deus também, a unidade em nós com Deus, de modo a que possamos caminhar o mesmo caminho, na esperança de fazer as mesmas obras, na fé e confiança de executar a tua palavra em nossa vida, e na esperança eterna de estar contigo para sempre, um dia, Senhor, porque aquele que vive aqui com Deus, um dia viverá partindo para a presença de Deus, viverá para sempre na presença de Deus. Oramos, pois, nesta fé e confiança na tua presença, entregando a vida preciosa dos meus irmãos e irmãs em Cristo, que agora unidos comigo buscamos a tua face.
oramos com toda a fé do nosso coração. Nada mais nos move a não ser o teu poder, a não ser a busca da tua presença. Nada mais nos motiva a não ser poder fazer a tua obra, poder fazer os teus planos e destruir as obras do inimigo, as obras do mal. Clamamos por isso em nome de Jesus, pela tua proteção sobre a igreja. O sangue de Jesus aspergido nas casas, aquele sangue poderoso que não permite a entrada ao destruidor, mas que abriu o caminho para que o poder de Deus se realizasse, para que os planos e propósitos de Deus se cumpram e para que o mal seja extirpado, seja arrancado pela raiz fora da nossa vida, não tendo mais domínio sobre nós, não tendo poder sobre nós, porque a nossa vida está nas tuas mãos e estamos colocados no teu reino eterno. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, louvando o teu nome, exaltando o teu nome com a nossa vida, fazendo uma convocação solene a todos os líderes, intercessores, aos grupos de oração nas casas, a cada um dos irmãos que estiverem agora juntamente a orar, também fazendo o serviço de poder partilhar com outros esta palavra, de pôr à disposição dos seus amigos esta palavra, para que, podendo ouvir de coração, possam receber a Deus dentro da sua vida, dentro das suas casas, dentro das circunstâncias ao seu redor, não estando mais a batalhar sozinhos contra o mal, porque esse é o grande problema do mundo. Combate o mal sem Deus. Não é possível vencer o mal sem Deus. Não podemos estar sozinhos nas batalhas espirituais da nossa vida, sem a presença e o poder de Deus. Por isso oramos hoje em nome de Jesus, que essa consciência de dizer: eu não estou só, Deus está comigo, Deus não nos desampara, Deus não rejeita aquele que vem à sua presença e o busca de coração. E é isso que nós estamos a fazer nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, enche o nosso coração, enche-nos da tua presença, satura o nosso coração do teu poder, da tua unção. Fortalece-nos para podermos caminhar aqui nesta terra, vivendo e fazendo as obras que o Pai preparou para que andássemos nelas. Agradecendo-te de todo o coração poder servir a Deus, poder caminhar e viver na tua presença todos os dias. Oramos em nome de Jesus por todos aqueles que nos ouvem, para ser nesta noite uma noite de salvação, uma noite de vida eterna, uma noite de perdão e de cura, uma noite de sarar as emoções, de sarar os sentimentos, uma noite também de sarar o corpo de qualquer enfermidade, e uma noite de vitória sobre todo o mal, inclusive sobre esse vírus que aí anda e que está amarrado em nome de Jesus e debaixo dos pés de todos os filhos de Deus, e que está derrotado em nome de Jesus, porque maior é o poder de Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. E não dizemos isto como um assentimento mental, mas dizemos-lo de coração, do profundo do nosso coração, que não há poder maior do que o poder de Deus, que não há grandeza maior do que a grandeza de Deus, e é Deus que está conosco, e é o poder de Deus que está em nós, e por isso esse vírus não tem hipótese nenhuma. Nós te repreendemos e te expulsamos em nome de Jesus. Ordenamos a destruição desse plano de Satanás para fora da nossa vida, para fora das nossas casas, para fora de todos aqueles que ouvem esta palavra, para fora do nosso país. Esse país não pertence a esse vírus, nem pertence a esse plano maligno, mas pertence a Deus. Nós o entregamos na mão de Deus, em nome de Jesus, e proclamamos que Jesus é Rei sobre a nação de Portugal, que Jesus é Rei sobre esta terra, que vem reinar sobre esta terra, e nós pedimos como povo de Deus que comece já a reinar sobre esta terra, anulando sofismas, anulando todo o pensamento contrário à obediência da palavra de Deus, anulando toda a obra maligna, destruindo toda a obra do inferno. Nós te damos graças da tua proteção especial, especialíssima, sobre as casas e famílias dos filhos de Deus. Damos-te graças porque a promessa de Deus diz: nenhum mal chegará à tua casa, nenhuma praga atingirá a tua casa, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te protegerem, te guardarem em todos os teus caminhos, para que o teu pé não tropece em pedra. O Senhor te conduzirá. Damos-te graças em nome de Jesus por esta promessa tão grandiosa, pela palavra de Deus e a garantia desta palavra.
que é a afirmação da verdade absoluta, daquilo que Ele prometeu e que é fiel para cumprir. Nós te agradecemos hoje, entregando nas tuas mãos este culto, entregando, Senhor, o louvor e a adoração que estamos a fazer diante do teu trono, para agradecer pela libertação, pela quebra das cadeias que amarravam. Não sabemos tudo como Deus vai fazer, mas temos a certeza que rapidamente Deus faz desaparecer este mal. Em nome de Cristo, Senhor. A bênção de Deus seja sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom, Senhor, para mim. Não tinha valor, mas tudo pagaste por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destróis as mentiras para me encontrar. Trazes luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para encontrar. Trazes luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Trazes luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar.
derrubas muralhas, destróis as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Queridos irmãos e amigos, vamos ler a palavra de Deus hoje no texto que está em Marcos, no capítulo 10, e lemos com o favor de Deus no versículo 46 em diante. O tema de hoje, deste estudo, é para sermos proativos com Deus. Aquela pergunta que Jesus fez ao cego Bartimeu: o que queres tu que eu te faça? E somos nós que proativamente temos que falar o que desejamos e o que queremos. Esse é o propósito do nosso estudo de hoje, que desejo de coração que seja de grandíssima bênção para todos aqueles que ouvem esta palavra. Ouvindo então Bartimeu, que era Jesus o Nazareno, que estava à beira do caminho e que passava, pôs-se a clamar a Jesus. Versículo 47, Marcos 10, 47. Dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou então Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Versículo 50, lemos juntos, diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestres, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pela estrada fora. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa, por este acontecimento extraordinário do poder de Deus sobre a vida deste homem cego. Clamamos hoje em nome de Jesus também por todos aqueles que ouvem esta palavra, podendo entender o significado valioso desta pergunta de Jesus: que queres que eu te faça? Embora parecendo óbvia a resposta, Jesus perguntou na mesma e continua a perguntar-nos a todos nós: que queres que eu te faça? Neste dia, no meio das necessidades que existem, no meio dos problemas que existem, às vezes com tanta corrida que parece não haver tempo para parar e para pensar o que é que eu quero que Deus me faça. Possa neste dia a mão de Deus tocar a vida de todos aqueles que agora, juntamente conosco, separam este tempo para estar na sua presença, para buscar a sua face, para receber ajuda e poder, que muda as situações em volta, que transforma as circunstâncias e que faça trazer ao nosso encontro os recursos do céu, do poder sobrenatural. E esse domínio do poder de Deus faça manifestar a vitória que todos nós precisamos receber em Deus. Assim oro de todo o coração, pedindo em favor de todos aqueles que, ouvindo esta palavra, possam receber um toque de Jesus na sua vida e receber a vitória que Ele já preparou para todos nós e cada um de nós, em nome de Jesus.
Querido Espírito Santo, unge esta palavra e unge, Senhor, os meus lábios e o coração daqueles que ouvem, para que ao receber esta palavra se produza a fé do milagre, em nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos, por vezes, se não houver um sentido objetivo e prático, de uma aplicação prática da palavra de Deus na nossa vida, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, ficamos, por vezes, possivelmente meios perdidos no meio de rotinas, ou então a fazer um pedido e uma oração que se baseia, em muitos casos, apenas e só como abençoa-me, meu Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Resumindo-se a pequenas frases, a pequenos clichés, mas não entrando mais a fundo, e por isso é a nossa razão deste estudo de hoje, para entrarmos mais a fundo em ser proativos com Deus, em expressar aquilo que nós queremos e desejamos e precisamos receber de parte de Deus, para que o louvor não se perca somente, ou a adoração não se perca, ou a leitura da palavra não se perca sem objetivos, mas tendo uma visão, tendo um propósito, porque sem visão, sem propósitos, sem objetivos, sem alvos estabelecidos, o povo perece. E por isso é necessário entender que de facto é fundamental encher o nosso coração da presença de Deus e do poder de Deus. Efésios capítulo 5 e versículo 18, Efésios capítulo 5 e versículo 18, a palavra diz para nós buscarmos Deus de todo o coração, para nós o louvarmos, não nos embriagando com o vinho em que há contenda, mas enchendo-nos do Espírito. E depois diz como? Falando entre vós com salmos, versículo 19, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. Então, quando a palavra de Deus fala acerca de como se encher do poder de Deus, um dos aspectos que é referido é este, da capacidade de louvar, de adorar Deus, de cantar salmos para Deus. É uma forma de preenchimento do nosso coração, do nosso espírito, de saturação da nossa alma da presença de Deus. Em oração, no louvor, no alimento da palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim que a palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece. Orar em espírito também, Judas no versículo 20, o apóstolo Judas no versículo 20, dizendo que nós nos fortalecemos, que nós nos enchemos do Espírito Santo, nos edificamos na nossa santíssima fé. A nossa fé é edificada também, orando em espírito, orando em línguas. E nos salmos, como disse, nos hinos e cânticos espirituais. Assim que ser firmados na fé. Como o apóstolo Pedro diz no capítulo 5, que nós lançamos para Deus toda a ansiedade, no versículo 7. Entregando para Deus toda a ansiedade, todo o cuidado e preocupação. E depois diz que o inimigo, andando ao redor como leão a quem possa tragar, cerca e vive em volta da vida de todos. E procura ver a quem pode tragar, a quem pode destruir. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. No versículo 9 diz, ao qual resistir firmes na fé. O chamado então é para que nós possamos resistir firmes numa fé que está alicerçada na palavra, que não está sobre a areia, mas está sobre a palavra firme, sobre a rocha firme, confiando em Deus, e Ele fará acontecer ainda mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:20 tem essa promessa extraordinária, que aquilo que nós pedimos ou pensamos é ultrapassado. Se nós buscamos Deus, se nós nos enchemos do poder de Deus e da presença de Deus, aquilo que nós pedimos ou pensamos será ultrapassado pela grandeza do poder de Deus que opera em nós. Porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais além, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E para ter uma fé ativa,
uma fé firme na palavra, uma fé cheia de um coração a transbordar da presença de Deus, é necessário tomar tempo para buscar a presença de Deus, para que depois esta fé possa ter a correspondente ação do poder de Deus. O poder de Deus age, mas é preciso de nossa parte um receptor. E este receptor é a nossa fé. O poder de Deus está em toda a parte, em todo o momento. Mas é através da fé que nós não só agradamos Deus, Hebreus 11:6, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas é através da nossa fé que nós somos capazes de nos conectar, de nos ligar ao poder de Deus, tornando esse poder, ativando esse poder na nossa vida, recebendo esse poder na nossa vida, tornando de uma forma prática o poder executivo na nossa vida, através da nossa fé. Por isso é que tantas vezes a Escritura diz, Jesus repetiu muitas vezes essa afirmação: conforme a tua fé, te será feito. Recebam conforme a vossa fé. Ou então a tua fé te salvou. Tantas vezes Jesus elogiou a fé daqueles que o buscaram e que receberam milagres do poder de Deus. A operação do poder de Deus aconteceu, como por exemplo em Mateus 8:13, o centurião que pediu a cura para o seu criado que estava em casa muito doente, a morrer. E Jesus responde no versículo 13, vai e que seja feito conforme a tua fé. Ora, quando neste caso, nesta escritura, o cego Bartimeu, filho de Timeu, vem a clamar pelo caminho quando ouviu que naquele dia uma multidão passava na cidade de Jericó. E nas portas da cidade estava aquele cego a pedir esmola. Achou estranho que uma multidão fora do normal, com o maior número do que era habitual, passando em frente a ele, e a certa altura perguntou: o que é que está a acontecer? Ele era cego, não via. O que se passa? Por que tanta gente? Por que uma multidão? Para onde é que vocês vão? O que é que se passa aí? E alguém lhe referiu: é Jesus de Nazaré que vai a passar. Então o cego levantou-se, deu um salto e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nunca mais se calou. Quando naquela multidão silenciosa iam todos como no silêncio, eventualmente em meditação, em oração, mas o cego não se calou e começou a perturbar o ambiente. Alguns tentaram calá-lo, mas cada vez ele gritava mais alto. Finalmente Jesus já tinha passado lá ao longe, ouviu os gritos do cego, parou, disse para trás: tragam-no aqui. E foi então alguém a correr dizer ao cego. Ele chamou: podes ir ter com ele. E levaram-no. O cego imediatamente tirou a sua capa de cego, lançando-a fora, deitando-a fora, como afirmando a sua fé, dizendo: vou ser sarado, nunca mais vou precisar desta capa para esmolar, para pedir esmola, para viver esta vida miserável. Nunca mais vou precisar disso. E lançando a sua capa fora, foi ao encontro de Jesus. Levaram-no e ele chegou perto de Jesus, e é surpreendente. Para quem não estiver atento à palavra, é surpreendente como Jesus faz esta pergunta: o que queres que eu te faça? Versículo 51. Que queres tu que eu te faça? Mas, de facto, a mesma pergunta Jesus faz a todos os dias dos seus filhos: o que queres que eu te faça? Seria bom pensar em cada dia que começa, o que é que Deus está disponível para fazer hoje? O que é que Deus pede que nós façamos e também o que é que Ele pergunta, o que é que nós desejamos que Ele faça por nós. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E esta afirmação é a afirmação absoluta de que aquilo que são os nossos desejos, de que aquilo que são as nossas necessidades, de que aquilo que nós precisamos no dia a dia é importante para Deus e que Deus quer com todo o seu poder dar resposta à necessidade humana, mas pergunta, questiona, vem ao nosso encontro, estende a sua mão para nós, não invada a nossa privacidade e pergunta-nos, embora sendo Deus, já sabendo tudo o que nós precisamos, mas mesmo assim, respeitando a nossa identidade, respeitando a nossa liberdade, respeitando o nosso livre-arbítrio, Deus humilha-se a ponto de perguntar: o que queres tu
que eu te faça. Isto devia fazer-nos pensar solenemente, devia fazer-nos pensar muito e ter uma atitude mais proativa com Deus, expressando os nossos desejos de coração. É verdade que o Salmo 37, no versículo 4, diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deleita-te em Deus. A busca da presença de Deus não é um sacrifício, não é andar em volta de uma capela, de algum sítio de joelhos, a raspar os joelhos na pedra, como se isso fosse um sacrifício agradável para Deus. Não é rastejar e arrastar-se pelo chão, a caminho de uma imagem qualquer, mas é expressar o nosso desejo. Deleita-te no Senhor. É um prazer a presença de Deus. É a busca da presença de Deus que, podendo ser retirada do nosso tempo de descanso, e aí pode tornar-se de algum modo um sacrifício, podendo ser retirada de outros interesses, porque nós priorizamos a presença de Deus e o poder de Deus. Mas é um prazer a busca da presença de Deus, logo depois vista nos resultados, vista nas mudanças, nas transformações, nas bênçãos e nas vitórias que Deus tem preparadas para os seus filhos. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, versículo 5, e Ele, confia nele e Ele tudo fará. Esta é a declaração absoluta que nós não fomos criados para estar sozinhos, para enfrentar as tempestades da vida sozinhos, para enfrentar as batalhas da vida sozinhos, mas para viver com Deus. O maior drama do mundo é este. Aqueles que não creem em Deus, que não buscam Deus, que não estabelecem uma aliança com Deus, que não colocam a sua vida nas mãos de Deus, são pessoas que, quando enfrentam as tempestades, as batalhas e os problemas que a vida traz, estão sozinhos, a combater sozinhos, nas suas forças, sem esperança, caindo em desespero, com o medo e o terror a invadir os seus corações, porque não colocaram a sua vida na mão de Deus para confiar naquele que disse: se colocares o teu caminho, a tua vida e entregar nas minhas mãos, confiando em mim, tudo o resto será feito. Se colocares Deus em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Esta confiança e esta fé só acontece nos filhos de Deus, naqueles que têm uma aliança com Deus, naqueles que não têm, por isso, o terror e o medo como princípio de autodefesa na sua vida, de preservação da sua vida, mas que a sua vida está nas mãos de Deus, e aquele que não dorme, aquele que nos guarda, que nos sustenta com a sua destra, que não falha nem nos desampara, cuida daqueles que lhe pertencem. Quando vieram para buscar a Jesus no monte de Getsemane, no Monte das Oliveiras, Jesus tinha falado com os discípulos e tinha-lhes dito: esta noite Satanás pediu para vos cirandar, pediu para vos destruir, mas eu intercedi por vós e vós sereis poupados. Nós estamos nas mãos de Deus. Quando o mal vem, quando os planos de Satanás vêm, quando ele pede para destruir a nossa vida está guardada no poder de Deus, nas suas mãos, e o diabo não consegue fazer nada. Jesus deu-nos poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Esta é a afirmação absoluta da vontade de Deus sobre a vida de todo aquele que me ouve. Desde sempre, quando entrega a sua vida nas mãos de Deus, faça uma aliança com Deus, entregue a sua vida ao cuidado de Deus, não viva só sem Deus, mas busque todos os dias, conhecer todos os dias, aprender todos os dias, buscar todos os dias a presença de Deus, tomar um tempo, nem que se fosse apenas este, para já, de início, de ouvir a palavra, de buscar a palavra de Deus, ou de ouvir as gravações que têm estado à sua disposição no YouTube desta igreja e deste servo de Deus, para que possa conhecer, saber, aprender e conhecer mais da palavra de Deus e da sua vida ser decidida a seguir o seu caminho. Será que nós podemos então pedir, ou é ousadia demasiada? Podemos pedir alguma coisa, ou Deus não gostaria que pedíssemos e fôssemos demasiado ousados? Vou provar-lhe hoje pela palavra de Deus. Não só deste homem cego que disse: Senhor, eu quero ver. Parecia ser mais que óbvio, e no entanto Jesus perguntou-lhe: porque a autoridade sobre a sua vida é sua, porque você precisa de dizer e declarar para Deus: eu preciso de ti, quero que tu intervenhas na minha vida,
que tu faças parte da minha vida. E esse pedido é renovado diariamente. Essa busca de Deus é renovada todos os dias. Deus exige que assim seja. Como a Escritura diz, a cada dia o seu mal. E esse sim, o mal. O mal não permite licença para entrar. O mal não pede autorização para entrar na vida de nenhum ser humano. O mal entra, a doença entra, os problemas entram, porque uma das características absolutamente diferentes entre o mal e o bem, entre o reino das trevas e o reino dos céus, é que Satanás não tem respeito nenhum pela vida humana. Ele acha-se no direito de invadir, de atropelar, de vir, de roubar, matar e destruir, porque o homem lhe entregou esta terra nas suas mãos desde o tempo de Adão, e ele então acha que isto tudo lhe pertence, embora Jesus, já tendo vindo, tendo declarado domínio para aqueles que nele creem, se abriu uma brecha nesta guerra e nesta luta espiritual, de que aqueles que querem Deus e vivem com Cristo e caminham o seu caminho, exercem sobre esta terra uma autoridade extraordinária, um poder extraordinário, uma relação e comunhão com Deus que pode fazer acontecer os planos de Deus sobre esta terra e anular os planos malignos, os planos de Satanás, serem completamente arrancados e lançados fora dessa terra. Eu creio de todo o coração que uma igreja poderosa se levanta nesta hora no mundo inteiro. Eu creio de todo o meu coração, com toda a convicção, que uma igreja poderosa se levanta no mundo nesta hora, para o maior avivamento da história que alguma vez nós vimos. E que o mundo verá Deus de uma forma diferente do que até aqui. Tirarão os seus olhos das religiões e colocarão os seus olhos em Cristo, com o poder e a majestade e a glória da sua presença, que vai ser vista nos quatro cantos dessa terra. Eu creio de todo o coração, por causa desta resposta. O que queres tu que eu faça? Nós queremos, Senhor, que o maior avivamento da história aconteça, que a maior manifestação de prodígios, sinais e maravilhas e curas e milagres tu faças neste tempo. Que tu te manifestes em favor dos teus filhos. Que haja uma diferença entre a luz e as trevas. Uma diferença entre aqueles que te pertencem e aqueles que não querem saber de ti. Uma diferença nos teus filhos, com a manifestação dessa glória de Deus. Esse é o nosso desejo de coração. Eu creio que não há poder nenhum maior que o poder de Deus. Haverá, pergunto eu, haverá algum poder maior que o poder de Deus? É hora dos filhos de Deus manifestarem essa glória do seu poder. É hora de estabelecer o domínio sobre esta terra. Porque esta terra não foi entregue para Satanás por Deus. Esta terra foi entregue por Deus ao homem. E é verdade que a humanidade perdeu o poder do domínio sobre esta terra. Conforme estava escrito em Gênesis 1:26. Domina sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais do campo, sobre toda a terra. Mas Adão vendeu-se. Traiu Deus e vendeu-se, entregando esta terra e o domínio nas mãos de Satanás. E nós vemos o mundo a ser dominado por Satanás. Os políticos atarantados, sem saber o que fazer, em reuniões, metendo-se em aviões de um lado para o outro para poder responder aos problemas que surgem, à procura de soluções, correndo de um lado para o outro à procura de resolver problemas. Esse é o mundo. É o mundo nas suas expressões do dia a dia. Um mundo sem respostas para aquilo que o diabo inventa, para aquilo que o mal aparece criativamente a fazer disseminar, ou por ganância, ou por lucro desabrido, ou por ódio, ou por fanatismos. O mal usa todos estes termos para poder se espalhar pela terra e os homens não têm resposta para ele. Mas Deus é fiel. O Deus Criador dos céus e da terra é fiel. Aquele que entregou esta terra ao homem, e não para o mal nem para Satanás. Deus entregou esta terra ao homem. E os homens que estabeleçam uma relação com Deus são capazes de fazer prevalecer os planos de Deus contra os planos do inimigo. Como a Escritura diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus manifestou-se para restituir o domínio para nós, para destruir as obras do mal, para desfazer as obras do diabo, e deu-nos a nós o ministério dessa ministração, dessa continuidade, como filhos do Deus Altíssimo. 1 João capítulo 5 e versículo 8 diz isso, diz que Deus nos deu o poder também para destruir as obras do diabo juntamente com Cristo. Amém?
Bendito seja Deus. Mas olhamos para a palavra de Deus. No Salmo 115 e no versículo 16. A Bíblia diz que os céus são do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Isto implica uma grandíssima responsabilidade dos homens sobre esta terra. O que está a acontecer nessa terra, Deus está a dizer, é da responsabilidade de homens. É da responsabilidade daqueles que, não querendo Deus, vivendo contrariamente aos desígnios e aos planos de Deus, pior ainda, estando em lugares de autoridade, podem fazer desencadear pela terra toda males que são incontroláveis, como este que nós assistimos nestes dias. A terra foi entregue à responsabilidade dos homens. Logicamente, Deus reserva-se o direito, no fim, de julgar a cada um pelas suas obras e a trazer juízo sobre esta terra, sobre os males que têm sido cometidos, sobre as injustiças que são praticadas todos os dias, sobre a corrupção que graça pela terra, sobre o ódio, as malfeitorias que são feitas, sobre as ganâncias desabridas que são lançadas sobre esta terra, sobre as misérias lançadas em cima de tantos, sobre os prejuízos causados para benefício de uns poucos. Todas essas coisas serão julgadas por Deus. Mas, entretanto, a terra foi entregue ao cuidado do homem e os filhos de Deus têm prevalência sobre isto. É da igreja de Cristo que eu me refiro. É dos filhos do Deus Altíssimo que eu me refiro. O povo de Deus, quando começar a orar como deve ser, quando começar a buscar a Deus como deve ser, quando começar a clamar diante da presença de Deus como deve ser, nós iremos ver esta situação a mudar completamente. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Significando isto, que é da responsabilidade do homem tudo aquilo que acontece sobre esta terra, que Deus vai intervir perguntando o que nós queremos que Ele faça e que temos que ser nós a dizer o que é que nós queremos. De facto, o poder é de Deus. Quando Jesus, depois da ressurreição, apareceu aos discípulos, disse: todo o poder nos céus e na terra me foi dado. Mateus capítulo 28, versículo 18. Todo o poder nos céus e na terra me foi entregue. E deu aos seus discípulos, deu à sua igreja este poder espiritual. Este poder e autoridade. Também, já no tempo em que Jesus estava aqui sobre esta terra, através da oração, através das petições, através dos pedidos, o poder de Deus era direcionado para aquilo que as pessoas pediam. Uma mulher cananita, como falei ontem, pediu que Jesus direcionasse o poder de Deus para a cura da sua filha lá na terra de Canaã, onde ela estava. E o poder de Deus dirigiu-se para lá. O centurião romano, no capítulo de Mateus, capítulo 8, pediu que o poder de Deus fosse enviado, dizendo: diz uma só palavra e o meu criado ficará sarado. Jesus nem se deslocou lá, deu uma ordem e uma palavra. Poderes do céu, anjos de Deus, ministraram, dirigiram-se para lá e operaram este milagre na vida do criado deste centurião. Jairo, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, no versículo 23, prostrou-se aos pés de Jesus. Tinha religião, mas a filha estava a morrer em casa, aos 12 anos. E Jairo prostrou-se aos pés de Jesus e pediu que Jesus viesse à sua casa, que impusesse as mãos sobre a menina para que vivesse. E Jesus disse: sim, eu vou. Então, quem dirigiu o poder de Deus para a necessidade, quem dirige o poder de Deus para aquilo que é necessário, para aquilo que é preciso, para a mudança que é preciso ser realizada e causada, quem dirige esse poder somos nós, os seres humanos, é que pedindo a Deus a sua intervenção, direcionamos o poder de Deus para as coisas que pedimos, para os assuntos que pedimos. Por isso, oração é não só comunhão com Deus, é não só uma convivência saudável com Deus, uma busca da presença de Deus, mas é também uma capacidade de direcionar o poder de Deus para as coisas que nós precisamos. Cada vez que você ora, você está a direcionar o poder de Deus para as coisas que está a pedir. Cada vez que você pede diante do trono dos céus, em nome de Jesus, está a direcionar o poder de Deus para as coisas que tem necessidade. Nós oramos por isso em nome de Jesus, que esse poder de Deus fará conforme a fé de cada um. Conforme a fé que você tem, será aberto um caminho. Conforme a fé que você tem, nenhum mal chegará a ti, porque a sua fé está posta sobre a palavra.
Esta fé está colocada sobre a palavra. No Salmo 91, versículo 10, a Escritura diz no Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porquê? Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. A sua fé está nesta palavra. Você pode então ordenar de acordo a esta palavra para que o mal se afaste, para que toda a proteção de Deus venha e esteja em redor da sua vida, da sua casa, dos seus familiares e daqueles que pertencem à sua casa no sentido lato, ou seja, daqueles que cooperam consigo, ou que trabalham consigo, ou que se encontram consigo, ou que estão juntamente consigo, de modo a que esta cobertura do poder de Deus possa estar ao redor da sua vida e seja manifesta a presença do seu poder. Um nível ainda mais alto, um passo mais adiante acerca desta intervenção do poder de Deus, é quando nós somos capazes de crescer mais no conhecimento de Deus e começar a ouvir as suas instruções. E aqui sim começa um capítulo novo, de um poder maior ainda, de um poder, de uma capacidade maior, de ver coisas maiores com Deus. Quando somos capazes de entrar num nível mais alto, de ouvir e obedecer, de ouvir as suas instruções e de executar as suas instruções. Nestes tempos de guerra espiritual, o Espírito de Deus falou claramente para nós que devíamos orar no mínimo 5 horas por dia. Nós temos estado a fazer essa oração e Deus prometeu, eu não digo isso por vaidade, nem por... digo isso para conhecimento, para que possam saber que Deus prometeu que nessa combate, nessa batalha de 5 horas de oração, estávamos a aspergir os umbrais das casas para proteger, para que não deixássemos entrar o destruidor. De facto, há muito poucas possibilidades de que este vírus não atinja toda a gente. Muito poucos serão os que escaparão de algum toque dele, de algum surgimento dele. Mas uma coisa é certa, nas casas onde foi aspergido aquele sangue poderoso, o destruidor não entrou. E é essa a nossa oração, porque esta é uma promessa grandiosa de Deus. Nas casas onde está aspergido o sangue, no lugar do esconderijo do Altíssimo, não entra o destruidor. Não é por acaso que o Salmo 91 é chamado o Salmo da proteção de Deus. O Salmo daqueles que se refugiam na presença de Deus, daqueles que buscam Deus. E isso não quer dizer refugiar-se num convento, fechar-se em algum sítio especial, isolar-se do mundo, isolar-se do vírus, isolar-se dos problemas, isolar-se da vida, isolar-se dos projetos, dos sonhos e de viver. Não quer dizer nada disso. Significa apenas que nós mantemos todo o poder maligno fora da nossa vida por causa da expressão do sangue poderoso de Cristo. Não há nada que possa penetrar o poder de Deus, não há nada que possa derrubar o poder de Deus, porque não há poder nenhum maior do que o poder daquele que é Senhor Criador dos céus e da terra. É nesse refúgio do poder de Deus que nós estamos, movendo-nos, andando de um lado para o outro, não nos afetando, não sendo capaz o poder de Satanás de nos fazer nenhum dano, porque maior é aquele que está em nós, de facto, de verdade, maior é aquele que está em nós. Não é uma afirmação mental, não é um pensamento, não é sequer um pensamento positivo, é uma realidade da fé, é uma absoluta realização do poder de Deus na nossa vida. É uma absoluta fé no nosso coração, estando certíssimos que Deus é poderoso para fazer aquilo que prometeu. Eu declaro isso com toda a fé do meu coração. Eu creio de todo o coração que aquilo que o diabo gostava de ver e gostava de causar está debaixo dos nossos pés, que Jesus mesmo colocou todo o poder do mal debaixo dos pés dos seus filhos, e que nós devemos viver num nível de fé capaz de executar este privilégio, esta promessa e esta realidade no dia a dia, na nossa vida, sem medo, mas com fé, em nome de Jesus. Em Josué, no capítulo 6, para que os irmãos possam perceber bem o poder de uma revelação. Aqueles que ficaram escondidos no deserto e morreram lá naqueles 40 anos da espera do deserto, por causa das muralhas, por causa dos gigantes, por causa dos problemas à frente, por causa das situações impossíveis de transpor. Agora com Josué à frente dos exércitos e do povo de Israel, no capítulo 6, a Bíblia diz que Deus deu ordem para que eles entrassem e rodeassem as muralhas de Jericó durante, Josué capítulo 6, durante 7 dias. Os primeiros 6 dias, uma volta por dia.
todo o povo que lá estava, os exércitos que lá estavam, o povo, uma ordem para que não falassem, para que não dissessem nada durante esses dias. E no último dia, em vez de dar uma volta só, como até aí tinha sido, dessem 7 voltas, no último dia, 7 voltas em redor da muralha de Jericó. Eles faziam essa parte e Deus ia fazer a outra parte. E a parte que Deus fez foi que assim que o povo gritou, a cidade de Jericó é nossa, as muralhas enterraram-se pelo chão dentro, ruíram pelo chão dentro, enfiaram-se pela terra dentro. Num livro extraordinário, Angels on Assignment, que eu conheço também em espanhol, há uma versão em espanhol, traduzido para espanhol, desse livro extraordinário de Roland Buck, um pastor que já partiu para a glória de Deus, refere ele que numa altura em que ele foi arrebatado aos céus e esteve com Jesus lá em cima, uma dúvida dele era porque é que as muralhas de Jericó apareceram anos depois nas escavações intactas, quase intactas, quando Deus disse que elas foram destruídas. E Deus então mostrou-lhe, num daqueles ecrãs gigantes da história, como tudo está gravado e como tudo está explícito diante de Deus, mostrou-lhe que em cima das muralhas, os olhos dos hebreus não conseguiam ver os milhões de anjos que estavam colocados em cima das muralhas, que assim que o povo deu aquele grito, os anjos empurraram as muralhas pela terra dentro e eles entraram pela cidade dentro como se não houvesse muralha nenhuma, nem muro nenhum para os impedir de entrar. Ora, esta descrição extraordinária que só Deus pode dizer, ou que um dia nós veremos nos anais da história, não esta história escrita por homens, mas a história vivida, a história gravada, a história que está revelada na própria presença de Deus. Nós veremos, e muitas coisas que não vemos hoje, que anjos de Deus se movem para executar, para proteger, para guardar, para preservar a nossa vida, para nos defender do mal, para vir com espada de fogo e queimar esse vírus e toda a doença e fazer operações extraordinárias naqueles que ouvem esta palavra. Como tantas e tantas pessoas têm recebido cura e têm recebido intervenção do poder de Deus instantaneamente, ou sendo operados, tendo tido intervenções do poder de Deus que são capazes de ultrapassar qualquer cirurgia do melhor cirurgião do mundo. E, no entanto, esta intervenção desse poder de Deus, aqui nós vemos que ela veio dada por instruções claras. Ela veio dada por instruções de Deus que disse como fazer. E aquilo que parecia impossível de vencer, com a participação de Deus, tudo é possível ao que crê. Porque Deus é Deus dos impossíveis. Meus queridos irmãos, alguns exemplos eu gostava de dar a propósito desta pergunta. Que quereis que vos faça? Hoje, entre os irmãos que são tão amáveis e me enviam ou testemunhos ou pedidos de oração, houve um irmão que enviou um pedido de oração e ao mesmo tempo disse que ia trabalhar para longe, para alguns quilómetros para sul, e que me fez um pedido para eu orar por ele. Enquanto eu estava a orar pelas coisas que ali estavam naquela mensagem e a meditar sobre as Escrituras e sobre a palavra que iria falar esta noite, a pedir a Deus que me desse a palavra para esta noite, a mensagem dele veio mesmo a propósito deste contexto e desta pergunta: o que quereis vós que eu vos faça? O que queres tu que eu faça? Perguntou Jesus ao cego Bartimeu. E eu estava a meditar sobre isso e disse: Senhor, o que é que nós temos pedido? Como é que nós temos orado? Nós temos pedido que os irmãos crentes e firmes na igreja, que ouvem a palavra, que são assíduos, nenhum deles vai apanhar esse vírus. Mesmo que estejam a trabalhar fora de casa, mesmo que fossem tocados por alguns vírus, o vírus morre instantaneamente em nome de Jesus. É isso que nós temos pedido. Parecem coisas impossíveis, parecem coisas difíceis demais, parecem até coisas ousadas demais. Mas isso é o que nós temos pedido. O mesmo Deus que perguntou a Bartimeu: que queres que te faça? Pergunta-nos a nós hoje. Pergunta a si, a você que está aí em sua casa, a você que está no seu carro eventualmente a ouvir esta palavra. Pergunta-lhe, a você que está a ver no computador do seu escritório eventualmente a ouvir este estudo. Deus pergunta-lhe a si hoje: o que queres que eu te faça? Você pode pedir. Não está impedido de falar com Deus.
não precisa de nenhuma autorização especial para falar com Deus, precisa de se dirigir a Deus no único acesso que está permitido, que é através do nome de Jesus, e dizer: Pai Celestial, eu venho à tua presença em nome de teu amado Filho Jesus, que é também o meu Senhor e o meu Deus e o meu Salvador. E eu peço sobre isto, e nós pedimos que nenhum crente seja atingido por este mal, que na igreja que temos responsabilidade, nenhum deles possa apanhar este vírus. Ordeno isso em nome de Jesus, não vamos permitir isso em nome de Jesus. Alguém que não esteja habituado a tratar e a lidar com as coisas de Deus pode achar esta oração estranha. Mas em segundo lugar, sobre aqueles que são amigos ou conhecidos ou colegas, que nós não conhecemos, qual é o seu estado de fé? Qual é o seu estado de coração? Pedimos pelo menos uma coisa: que não seja atingido e que não morra. Amém? Eu não sei se eles creem em Deus, não sei quais são as suas expectativas sobre Deus, mas que não haja morte, nem envolvência familiar, nos outros familiares, ou nos amigos, ou nos conhecidos, que não haja morte em nenhum deles por causa da sua intervenção. Por causa de nós pedirmos e orarmos, por causa dos seus nomes que você nos entrega para nós orarmos por eles. Não só que não sejam atingidos por esse mal, mas que nenhum deles possa morrer, se estiver já atingido com esse mal, recupere, seja livre, seja salvo, seja transformado pela presença de Deus e pelo poder de Deus. Mesmo aqueles que estiverem juntos no trabalho, ou que se cruzam nas escadas de um prédio, que caminham juntos no mesmo sítio, por causa da presença de Deus na sua vida, que haja uma diferença em relação ao seu estado, à sua vida, à sua proteção, ao poder de Deus na vida de todos aqueles que contactam com os filhos de Deus. Amém? Essa é uma oração e um pedido simples, que nós oramos pedindo que Deus intervenha, que Deus faça uma diferença à nossa volta, que faça uma diferença para melhor por causa da presença de Deus na vida dos filhos de Deus. E também acerca de todos aqueles que nos pedem em oração, antes de fazer testes, se tiverem que fazer testes contra esse vírus, ou se tiverem alguma intervenção cirúrgica que tenham que fazer, que esse mal seja anulado, que tudo dê negativo, que essa intervenção cirúrgica não seja necessária mais, que desapareça essa necessidade. Como ouvimos aquele testemunho daquela senhora que pediu pelo filho, que ia ter uma intervenção cirúrgica nos seus rins, eventualmente por pedra ou por quistos ou por outra coisa, e no entanto, tendo chegado lá, já não foi necessário ter intervenção nenhuma, porque ficou sarado por causa desta oração. Eu e você, sim, nós oramos, nós pedimos conforme a este desafio que Jesus trouxe a este homem. É Jesus quem desafiou o cego Bartimeu e disse: que queres que eu te faça? No versículo 51, Marcos capítulo 10. Que queres que eu te faça? E quando ele nos pergunta a nós: o que quereis vós que eu faça? Nós dizemos do mesmo modo e pedimos as coisas que achamos que são necessárias. Você pode fazer uma lista dos seus familiares, pode fazer uma listagem dos seus amigos, pode fazer uma listagem e pedir diante de Deus que nenhum deles seja tocado por esse mal. Pode pedir uma cobertura do poder de Deus sobre a vida deles por sua causa. Pode pedir que todos sejam salvos à sua volta, nenhum morra por causa de navegarem juntos no mesmo barco, na mesma situação, no mesmo emprego, na mesma empresa. Você pode pedir coisas extraordinárias e ter a ousadia de o pedir. E não ser ouvinte da palavra apenas, mas pôr a palavra em prática. Pedir que as coisas que são impossíveis para nós, ou que são ousadias, aparentemente ousadias demais para aqueles que não têm fé, mas que o podemos pedir com a intervenção do poder de Deus. E podemos aproveitar, em quarto lugar, podemos aproveitar por uma grande oportunidade de mostrar Deus na nossa vida. Não esqueça que você tem a responsabilidade de orar essas horas que nós falamos, de ficar em guerra espiritual e batalha, porque são as instruções que Deus deu. Como Deus deu instruções para cercar as muralhas de Jericó durante 7 dias, Deus deu-nos instruções para orar durante 5 horas. Deus deu instruções para aspergir os umbrais das casas durante 5 horas. Quanto demora a aspergir o sangue de Jesus, neste caso concreto? 5 horas.
Essas são as instruções que Deus deu. E quem quiser ver o poder de Deus e a mão de Deus, quem quiser manter esse diabo debaixo dos seus pés, nesta hora, neste momento, pode ser que amanhã, depois, no mês seguinte, outro tempo, haja outras instruções de Deus. Mas neste momento e nesta hora, as instruções são estas. E mostrar Deus é uma oportunidade extraordinária que os filhos de Deus têm. Hoje, convido os seus amigos para partilhar, para ouvir juntos, para ver que eles estejam a ouvir esta palavra. Ouvir a palavra de ontem acerca de cura. Ouvir a palavra de antes acerca da eternidade com Deus e da salvação e vida eterna. Lembre-se que aquilo que a palavra de Deus diz, por exemplo, em Lucas, no capítulo 11, Jesus conta a resposta da pergunta que os discípulos fizeram: como devemos nós orar? Ensina-nos a orar, ajuda-nos a orar. E a primeira coisa que Jesus disse para eles orarem foi acerca dos 7 pontos da oração do Pai Nosso. E o segundo tema, ou segundo assunto da oração, é acerca da intercessão por outros, de colocar outros no altar da oração e da intercessão em favor deles. Repare que Jesus disse, contou-lhes a seguinte parábola: qual de entre vós, Lucas 11, versículo 5, se vier um amigo e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois chegou um amigo meu de longe, de viagem, e procurou-me, e eu não tenho nada em casa para lhe oferecer. E o outro lhe responde, lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo a descansar, também já estão deitados, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que se não se levantar para lhes dar, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da sua importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Jesus está a falar do intercessor, daquele que vem pedir pão diante de Deus para dar a um amigo que chegou. Daquele que vem pedir proteção desse mal, dessa doença, de outras coisas quaisquer, desse vírus, por exemplo, seja do que for, que vem pedir para levar para outros, que vem pedir. Este é um tempo em que a igreja vai aprender, vai ter a consciência de que não só para si, não só o poder e a unção de Deus para se defender a si próprios, enchendo-se do poder de Deus para si, mas pedindo pão para outros, pão de Deus para levar, pão do poder de Deus para tocar a vida de outros à sua volta, para os abençoar com a sua presença maravilhosa, levando esse poder de Deus para tocar a vida de outros. Não venham pedir pão para mim, mas chegou alguém com necessidade e eu quero levar desse pão de Deus, da presença de Deus, para a vida de outros, para ser curados, para ser salvos e para ser abençoados. Esta é uma grande oportunidade de o fazer, visto que o mundo está submetido à ação do medo, está oprimido no meio de angústias, e nós devemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus para servir àqueles que ainda não o conhecem e fazer uma diferença à nossa volta, mostrando Deus. Sim, é como eu estou a dizer. É uma grandíssima oportunidade de mostrar Deus. Não de falar de Deus, mas de mostrar Deus na sua ação, no seu poder e na sua bênção. E por último, para terminar, há uma grande diferença, meus queridos irmãos, entre pedir e orar e ser capaz de demandar ou ordenar em nome de Jesus. Há uma grande diferença entre estas coisas. E vamos também esclarecer esse ponto da oração. Daqueles que pedem, daqueles que são capazes de clamar diante da presença de Deus, na resposta ao que Jesus diz: o que queres que eu te faça? Em João no capítulo 14, no versículo 13, Jesus disse: até agora nada pedistes em meu nome, tudo o que pedires ao Pai em meu nome o recebereis, para que a vossa alegria aconteça. Mas no versículo 14, o termo que Jesus usa é se me pedirdes, e o termo exato é se demandardes alguma coisa em meu nome, se ordenares alguma coisa em meu nome. E nós vemos isso no ministério de Jesus de uma forma extraordinária. Jesus orava, muitas vezes durante a noite, e depois pela manhã começava a ministrar. E quantas vezes nós o vimos a dar uma ordem para que os leprosos ficassem curados, a dar uma ordem para os olhos dos cegos se abrirem, a dar uma palavra para que o criado do centurião fosse sarado, a dar uma palavra e uma ordem para que a filha daquela mulher de Canaã fosse sarada,
a dar uma ordem contra a tempestade, a dar uma ordem contra os demónios, a dar uma ordem a multiplicar os pães e os peixes, ou a dar uma ordem a mostrar para que levassem a água transformada em vinho. Há uma diferença muito grande entre nós podermos orar e pedir diante de Deus e depois, cheios da presença de Deus e do poder de Deus, com o trabalho que foi realizado da busca da sua presença, de encher o nosso coração da presença de Deus, chega um momento em que nós precisamos de dar uma ordem. Marcos capítulo 4, versículo 39, os discípulos chamaram a Jesus, ele levantou-se do barco, repreendeu a tempestade. Ou em João no capítulo 9, versículo 7, aquele cego que veio, cego de nascença, veio ter com Jesus e Jesus deu uma ordem para ele ir lavar os seus olhos no tanque de Siloé. Jesus não orou por ele, não impôs as mãos, não fez nada especial. Jesus esfregou os olhos dele com lodo e com saliva e depois disse, agora vai e lava-te no tanque de Siloé. E esta capacidade de dar uma ordem com o poder de Deus, de executar com o poder de Deus, nós vemos-la transversal em toda a Bíblia, até mesmo já no Novo Testamento, com acontecimentos surpreendentes e extraordinários. Josué no capítulo 10, no versículo 12 e no versículo 13, na batalha de Gibeon, ele deu uma ordem, porque a batalha estava a prolongar-se e a noite estava a começar a chegar, o fim de tarde, do entardecer. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel, sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O dia prolongou-se, a terra parou de girar, por ordem de um homem, por pedido de um homem, por uma palavra que falou, pedindo que Deus fizesse isto, tendo a ousadia de pedir algo de tão remoto nos pensamentos, tão extraordinário nas capacidades que ultrapassa tudo aquilo que tem a ver com a dimensão humana. Porque Deus, que é Criador dos céus e da terra, mantém todo o universo a funcionar e mantém todo o universo em movimento através da sua ação. Se Deus parar esta ação, a terra para. Deus parou a terra de girar. Parou a terra de girar em volta do sol. E o sol ficou de um lado e outro, com tudo parado, por responder ao clamor de um homem. Nós, meus queridos irmãos, não estamos a pedir nada demais. Quando nós pedimos que na igreja não haja nenhum só que seja atingido com esse vírus, que os amigos e colegas e familiares em volta recebam a mesma bênção de Deus, quando nós pedimos a proteção de Deus sobre todos, quando nós subimos à montanha como Moisés, Arão e Ur, para que a batalha cá embaixo seja ganha, começa a haver um mundo. Qual é a responsabilidade da igreja? Qual é o valor que uma igreja de homens e mulheres valorosos, cheios do poder de Deus, qual é a indispensabilidade da sua existência? Porque uma igreja irrelevante é uma igreja que não é capaz de fazer nada que se veja a diferença em coisa nenhuma. É uma igreja somente de histórias, de palavras e não de ações poderosas com Deus. E eu creio que o tempo de uma igreja poderosa, de obras e palavras e ações que se venham a manifestar, chegou. Esta é a hora de ver essa glória de Deus. Nunca mais o mundo será igual depois deste tempo. Porque eu creio que uma igreja poderosíssima se levanta, ativando a nossa fé, ativando-a com uma fé e uma expectativa poderosa, arrasando com todas as dúvidas. Quando nós aqui oramos, no início de cada culto e no mover de cada um destas horas durante o dia, para que à noite os enfermos sejam sarados ao escutar esta palavra, eu tenho a minha expectativa de que ao fazer agora esta oração, sim, é para si que precisa de um milagre, que você ore, levante suas mãos, peça que Deus o cure nesta hora, e com certeza Deus fará esse milagre. Deus cura, Deus mostra-se, Deus manifesta-se, Deus estará presente e nós podemos ordenar contra esse mal, que saia, que seja destruído e que a cura, a saúde poderosa venha para a sua vida. Vamos orar e vamos crer em Deus, que se fará assim como nós pedimos, porque foi o Senhor que nos desafiou a pedir: o que queres tu que eu te faça? Querido Deus e Pai, falei a tua palavra, Senhor, esta palavra que foi entregue no coração dos meus irmãos. Eu clamo hoje em nome de Jesus, neste momento especial, de todos aqueles que ouvindo esta palavra possam entender que têm um desafio e que têm uma decisão a tomar, a maior decisão da sua vida, que é abrir o seu coração
e deixar Jesus entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, e possam ser salvos, porque aquele que deu a vida na cruz deu-nos, juntamente com esse sacrifício, o acesso ao melhor de Deus na nossa vida. Aquele que não poupou a seu Filho, mas o entregou por todos nós, diz em Romanos 8:31, como não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Por isso, nesta noite, abra o seu coração e receba este Cristo maravilhoso, que é o seu Salvador, o seu Rei e o seu Senhor. Deixe entrar na sua vida. Entregue a sua vida nas mãos dele. Entregue também a vida dos seus familiares, dos seus amigos à sua volta. Entregue nas mãos dele para que ele possa conduzir, proteger, guardar, abençoar a vida de todos. Querido Deus e Pai, nós vimos a tua presença em nome de Jesus. Que estendas a tua mão, Senhor, agora sobre todos aqueles que, ouvindo esta palavra, movem o seu coração para te receber. Movem a sua vida e o seu coração para te abraçar, para dizer: até aqui eu lutei sozinho contra estas guerras, contra o mal, contra as dificuldades da vida, contra as doenças ou contra os problemas que surgiram. Mas agora eu quero lutar com Deus. Eu quero que Deus entre na batalha da minha vida. Eu quero que Deus esteja comigo como um poderoso gigante, que me abençoe, que me guarda e proteja, que me faça avançar e caminhar para a frente com o seu poder, que nunca mais a minha vida será igual. Por isso, Senhor, eu clamo que tu perdoes os pecados agora. Por isso peça também: Senhor, perdoa os meus pecados. Entra no meu coração. Ajuda-me a viver a tua palavra todos os dias, a dar frutos para ti, a fazer uma diferença para melhor naqueles que ainda não te conhecem, a apresentar àqueles que te buscam e àqueles que eu encontro no caminho, a apresentar a Jesus, que é o maior privilégio que eu possa ter, de apresentar Jesus a outros, de apresentar o meu Rei a outros, de apresentar o Senhor dos Senhores a outros, de apresentar o meu Deus e pedir que Ele comece a cuidar deles. Nós viemos a buscar pão para vós. Agora, eu ordeno em nome de Jesus que qualquer mal, qualquer doença, qualquer enfermidade, seja ela qual for, que desapareça agora pelo poder de Deus. Ordena em nome de Jesus, coloque sua mão sobre o seu corpo, sobre algum lugar de enfermidade que tenha sentido dores ou mal-estar. Eu expulso em nome de Jesus, pelo poder de Deus, toma autoridade em nome de Jesus contra esse mal. Ordeno que todo sintoma desaparece, que todo mal desaparece, seca e morre essa enfermidade e essa doença. Se alguém estiver a orar por si ou por outros com esse vírus, nós ordenamos que esse vírus morre e seque instantaneamente e desapareça da influência do seu corpo. Se alguém tiver familiares no hospital, diga os seus nomes, peça a sua oração, escreva os nomes. Nós oramos em nome de Jesus para que desapareça esse mal, que sejam guardados na mão de Deus, que seja impedido o mal de agir, de atuar, de tocar as vidas daqueles por quem você está a orar. Coloque essas lista de amigos ou de pessoas ou de familiares ou conhecidos seus. Nessa lista, apresente-a diante de Deus todos os dias. Como nós apresentamos aqui a todos aqueles que nos ouvem e a todos os pedidos que nos chegam, nós entregamos nas mãos de Deus todos os dias, para que o inimigo seja mantido fora, para que nessas casas esteja aspergido o sangue de Jesus e que o destruidor não entre. Assim nós oramos com toda a fé do nosso coração. Querido Deus e Pai, eu clamo agora, Senhor, pela cura, pela manifestação da cura e do teu poder. Vamos te agradecer que tu estendas agora a tua mão para sarar, para curar, para livrar. Enquanto te agradecemos e louvamos com esse salmo, com esse cântico, enquanto louvamos e adoramos o teu nome, começa a mover o teu poder para sarar a todos aqueles que ouvem esta palavra e que recebem esta palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Vamos agradecer e louvar Deus e agradecer pelas curas de todo o auditório, de todos aqueles que nos ouvem, a todo lugar onde chegar a minha voz, que chegue o poder de Deus para sarar em nome de Jesus. Mais que graças a teu poder, Senhor. Graças a teu poder. Levanta os caídos, dores antigas, vem para curar. Está o Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito.
trazendo vida. Junto aos pedaços já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, sopra Espírito, trazendo vida. Junto aos pedaços já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos. Põe de pé um povo forte marchar sobre a terra, vai. Quando o vento soprar, sim, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento, o teu vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. E Senhor e Deus, nós te agradecemos de coração. Agora mesmo, Senhor, eu oro em nome de Jesus, nesta visão acerca de cura, de uma cura profética sobre aquela pessoa que está agora com dores na sua anca, na sua bacia, nos ossos da bacia, sendo sarados, sendo curados, em nome de Jesus, sendo eliminada essa dor. Eu clamo em nome de Jesus por esse poder de Deus. As dores também que se estendiam por aquela perna serem sarados completamente. Dou graças a Deus pela intervenção do poder de Deus nesse milagre. De desaparecer um quisto que está por trás do ouvido de alguém que está agora a impor a sua mão ali, e aquele quisto desaparece totalmente, completamente.
Estava muito mais para dentro do que aquilo que se via para fora. Mas eu oro em nome de Jesus e ordeno o poder de Deus sobre estas enfermidades de serem saradas. E também o milagre criativo de Deus tocar sobre estas partes do corpo onde irmãos estão a orar e a pedir, pedindo até por outras pessoas. Alguém está a pedir para ser sarado aquele peito, completamente sarado. E eu oro em nome de Jesus para desaparecer esse mal, totalmente curada, totalmente sarada, não havendo intervenção nenhuma, não sendo precisa a operação que estava marcada para mais tarde. Oro em nome de Jesus para aquela pessoa que mal podia pôr aquele pé no chão e ordeno em nome de Jesus de ser sarada completamente. Ao levantar-se agora e caminhar em volta dessa mesa, à sua volta, caminhe agradecendo a Deus pela sua cura. Ordeno que o anjo de Deus faça essa operação que é necessário, intervenha com o seu poder para sarar, para fazer desaparecer toda a inflamação, todo o inchaço, e a dor que ali estava desaparece progressivamente enquanto caminha em volta dessa mesa. Em nome de Jesus, no início com alguma dor, mas depois desaparecendo tudo. Assim ordeno o poder de Deus sobre esta casa, ordeno o poder de Deus sobre a tua vida, ordeno o poder de Deus que te livra desse mal. Dou graças a Deus agora de caroços no peito que desaparecem, de caroços que estavam também no intestino que desaparecem. Aquele homem que fez esses exames e que não podendo fazer quimioterapia nesses dias, ficou preocupado, mas esse mal seca e desaparece completamente. Em nome de Jesus, quando voltar a fazer algum exame, vê que desapareceu tudo, que Deus sarou de tudo, que Deus curou de tudo, que esse mal está completamente destruído e desfeito. Eu creio no poder de Deus. Ordeno o poder de Deus agora sobre todo aquele que ouve esta palavra. Outros que estão a orar em favor de outros familiares e amigos. Outros que estão até a orar por colegas de trabalho. Outros que estão a orar por causa dos outros que trabalham em hospitais, de serem livres, de serem abençoados, de serem sarados e protegidos pelo poder de Deus. Ordenamos em nome de Jesus que todos aqueles que estiverem a enfrentar essa guerra contra esse vírus sejam protegidos na presença de Deus, guardados nas mãos de Deus, e que todo esse mal seja colocado debaixo dos seus pés. Nós o ordenamos agora em nome de Jesus pelo poder de Deus, no domínio sobre esta terra, no domínio sobre as circunstâncias, no domínio sobre o mal. Daquilo que o mal queria causar, não conseguirá fazer nada. Do que ele queria impedir, não conseguirá fazer nada. Mas a proteção de Deus é contínua, diária, permanente, 24 sobre 24 horas, em volta dos filhos de Deus e em volta daqueles que o invocam. Eu te dou graças, meu Deus, desse poder interventivo da tua presença ser uma marca diferente na vida dos filhos de Deus que buscam a Deus de noite e de dia para ver a manifestação da sua glória, para ver o seu poder, para mostrar Deus na sua vida, para o mostrar e o dar a conhecer de que há aqueles que te conhecem, há aqueles que te buscam, há aqueles que têm uma aliança com Deus, há aqueles que sustentam a casa de Deus e a obra de Deus. Deus os sustenta também a eles, os protege também a eles e os guarda nas suas mãos poderosas. E até os cabelos da nossa cabeça estão contados e nenhum mal sucederá, nem essa praga poderá tocar a nossa vida. Essa é a palavra que ordeno em nome de Jesus em favor de todos aqueles que te buscamos de coração nesta hora. Clamo em nome de Jesus agora, Senhor, que seja parada toda a doença, que a diabetes daquele homem seja parada completamente, que o vício do tabaco desapareça dele para poder estar a respirar livremente nos seus pulmões, livres e sarados completamente, que pegue nessa escravidão e a atire fora, a atire para longe da sua vida e que desapareça esse não só prejuízo causado à sua saúde, mas também às suas finanças. Ordena em nome de Jesus esse poder da glória de Deus, da pessoa que está a ser sarada dos seus brônquios, da sua respiração, do febre que desaparece, das dores que desaparecem, das dores nos rins que desaparecem, das dores na bexiga que desaparecem, do mal-estar e ardência que ali estava nos canais, pela uretra. Ordena em nome de Jesus de desaparecer tudo, dessa inflamação, secar e desaparecer. Eu te dou graças, meu Deus. Quem pode parar o teu poder? Foste tu quem falou dizendo: o que queres que eu te faça? E eu quero que todos os meus irmãos que ouvem esta palavra sejam sarados instantaneamente, imediatamente, completamente,
e que ao redor da sua vida, Senhor, seja uma cerca da tua proteção, como tu puseste no início à volta da vida de Jó, de modo que o inimigo não podia fazer nada. Essa cerca não seja tirada, que a tua presença não seja removida, que a tua glória se mantenha, que a tua vitória se mantenha, que possamos mostrar Deus como Ele é, cheio de esplendor, de glória, de bondade e de misericórdia, em favor de todos nós que não o merecíamos, mas pelo seu grande amor com que nos amou, veio até aqui, fez-se como um de nós, morreu por nós para nos salvar e agora para nos encher da sua presença e do seu poder, para também nós podermos fazer as mesmas obras e ordenar ao mal que se retire, que seja expulso, que desapareça a sua influência, que toda a dor e sofrimento sejam parados agora, em nome de Jesus, que toda a dor desapareça agora, instantaneamente, em nome de Jesus, que sejam criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos, em nome de Jesus. Assim nós pedimos, assim nós ordenamos o poder de Deus para o executar. Anjos de Deus poderosos movem-se a executar. Estas coisas acontecem para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Recebe a nossa gratidão de tudo o que estás a fazer na vida daqueles que nos ouvem onde chega esta voz. Chega a tua presença e o teu poder. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Queridos irmãos, a todos aqueles que gostassem de contribuir com sua participação na obra de Deus e na casa de Deus, estão convidados. E um grande abraço para todos, quando continuaremos no domingo, às 15 horas e às 18 horas, com o favor de Deus. Um grande abraço para todos e então até domingo, se Deus quiser. Pode continuar a ouvir as mensagens que estão gravadas no YouTube, em ISEC YouTube. Pode ouvir também no Facebook da Igreja de Cristo Evangélica Carismática. Partilhe, dê a conhecer isso aos seus amigos em todo o momento, para que nestes tempos em que estão mais fechados e parados, possam, em vez de estar a fazer joguinhos, possam estar a ouvir a palavra de Deus. Um grande abraço para todos e até os nossos próximos cultos. Com o favor de Deus, assim nos encontraremos domingo, se Deus quiser.